paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Estamos aqui na segunda com a pastora. Grande beijo a todos vocês, irmãos queridos, abençoadíssimos da Adebra Jardim Sidney. Quero louvar a Deus também pela vida do meu esposo, pastor Jonas, pastor da igreja. Deus abençoe cada um de vocês. Nós estamos aqui na segunda com a pastora, numa série falando sobre 12 princípios para se viver bem. E hoje nós vamos falar do segundo princípio. Semana passada falamos do primeiro, não gastar tudo que se ganha. E hoje vamos ao segundo princípio, que é não falar tudo o que sabe. Vamos ler a palavra do Senhor, Provérbios, capítulo 12 e o versículo 23, que diz assim: o homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Queridos, tem um ditado popular que eu gosto muito dele, que diz assim, que quem fala demais dá bom dia para cavalo. Eu acredito que você já deve ter ouvido esta frase. A palavra do Senhor nos diz que o homem prudente, ele encobre o conhecimento. Nós precisamos pedir para o Senhor nos dar prudência, para que nós não venhamos falar demais. Porque o prudente, ele não fica por aí falando, se achando que sabe tudo. Não, ele encobre o conhecimento. Ele não fica falando tudo que ele sabe. Mas o tolo proclama a estultícia. Porque a estultícia, o que é? É estupidez. É um atributo daquele que se apresenta de modo estúpido. Então, o tolo não, o tolo ele fala o que vem na telha, né? Ele vai falando tudo, se acha que sabe tudo, mas não é assim que nós devemos proceder. Nós precisamos pedir para o Senhor que Ele nos dê prudência. Agora, o básico para tudo isso é simples. É a humildade e a simplicidade. Mesmo tendo grandes conhecimentos, quem é simples, ele não vive ostentando o saber do que ele é possuidor. Ele não sai por aí sendo arrogante, né, de saber tudo, que tudo ele é conhecedor e falando demais. Não, ele é prudente, com simplicidade e com humildade. Agora veja, Provérbios 13, capítulo 16, ele diz assim: em tudo o homem prudente procede com conhecimento. Queridos, o prudente em tudo ele age com conhecimento. Ele não sai por aí falando tudo que ele sabe e falando na hora errada, porque não adianta você falar certo na hora errada. Você não vai ter nenhum resultado. Nós não vamos ter resultado se a gente falar certo, mas na hora errada. Você tem até o conhecimento, nós temos até o saber para falar, mas falamos na hora errada. Então nós precisamos agir com prudência para saber usar o conhecimento. E não achar que nós podemos resolver tudo, que está tudo no nosso controle, porque não está. E diz também que o tolo, né, ele espraia a sua insensatez, ou seja, ele espalha, né, como na beira do mar, espalha assim, as margens e aquilo vai espalhando a sua insensatez. Não é o exibir o saber, mas usar o conhecimento para agir na hora certa. O saber não é para a gente se exibir, achar que a gente sabe mais, sabe? Não, é para a gente usar isso na hora certa, agir na hora certa e usar o nosso conhecimento. Veja, Provérbios 17, versículo 27, 28 diz assim: refreie as suas palavras aquele que possui o conhecimento. O Senhor, ele não está dizendo para nós, sai por aí falando tudo, sai por aí dizendo tudo que você sabe. Não, ele está dizendo, refreia as suas palavras aquele que possui o conhecimento. E o homem de entendimento é de espírito
sereno. Ou seja, aqueles que têm entendimento e conhecimento, eles não se acham, eles não são arrogantes, mas eles são serenos. Ele usa o conhecimento e a sabedoria que ele tem de uma forma leve, de uma forma correta. Ele sabe falar na hora certa. E ainda diz assim: até o tolo, estando calado, é tido por sábio. Se muitas vezes alguém fala algo para nós ou para você e você fica calado, talvez as pessoas podem até dizer: olha, é um tolo, não abre nem a boca, não se defende. Queridos, muitas vezes isso não é demonstração de impotência. Ah, nós somos impotentes diante daquela situação. Não, o tolo até calado ele é sábio. E diz ainda aqui o versículo que aquele que também cerra os lábios por entendimento também é sábio. Então, às vezes, é melhor se passar por tolo do que se achar que você sabe demais e você falar demais e você vai falar até certo, mas na hora errada. Então, é melhor se passar por tolo, porque até o tolo calado, ele é tido por sábio. Porque o valor do conhecimento, ele só pode ser mostrado se ele for dosado. Então, é dosando o que se sabe e nunca revelando tudo, né? Porque é necessário a gente se preservar. Tem muitas pessoas que não estão se preservando. São arrogantes, acham que sabe tudo, né? E quer falar, e quer agir, e acaba sendo insensato, imprudente e acaba sendo estúpido. Como diz a palavra do Senhor, né? Proclama a estultícia. Ele age de modo estúpido. E não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Então nós estamos, às vezes, dando muito bom dia para cavalo, falando demais. E nós não podemos agir dessa forma. Nós precisamos usar o nosso conhecimento com sabedoria. Então, não fique falando tudo que você sabe. Use com sabedoria, na hora certa e da forma correta. O maior segredo nesse caso é a prudência por não revelar mais do que outras pessoas. O conhecimento é importante na vida do ser humano, mas a ostentação irrita os amigos. Queridos, não ostente na sua sabedoria, porque eu sei, porque eu sou diplomado, porque nós estamos aqui para aprendermos uns com os outros. E não pense que é com os arrogantes que a gente aprende. A gente aprende é com os simples e com os humildes. A gente aprende com aqueles que falam na hora certa, da forma certa e de forma certa. E que usa o seu conhecimento não saindo por aí falando tudo que sabe, batendo no peito. Não, mas que usa o seu conhecimento com prudência, com graça e com sabedoria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu ouvi uma história certa vez que me chamou muita atenção. Porque nós estamos aqui para aprender. Tem coisas que eu não sei e você sabe e eu posso aprender com você. Tem coisas que talvez você não saiba e que você pode aprender comigo. É uma troca. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Não é para sermos arrogantes, sairmos por aí falando tudo que nós sabemos e batendo no peito que nós somos o sabe tudo. Não, refreia as tuas palavras. O homem prudente encobre o conhecimento, ele usa na hora certa. Ele mostra o seu saber na hora certa. Não fica se exibindo do que sabe. Nós estamos aqui para aprendermos uns com os outros. E veja só, com essa história eu aprendi muito. Havia uma pessoa, um senhor, ele trabalhava de barqueiro. Ele transportava pessoas de um lado do rio para o outro lado do rio. E um dia, ele pegou um casal para transportar. Começaram a conversar e o senhor que estava no barco perguntou para esse barqueiro: o senhor conhece leis? Já ouviu falar das leis? Ele falou: não conheço leis não, doutor, não conheço não.
Então aquele doutor disse para ele: ah, então o senhor perdeu pelo menos metade da sua vida. Aí a dama que estava acompanhando disse para ele: mas o senhor sabe ler, sabe escrever? Também não. Eu também não sei nem ler e nem escrever. Aí ela disse para ele: mas puxa, o senhor perdeu pelo menos metade da sua vida. E eles continuaram a travessia. Em determinado ponto, começou uma chuva, um vento muito forte, e o barquinho começou a balançar para lá, para cá, e corria o risco de cair no rio, virar e eles caírem no rio. Então aquele barqueiro perguntou para aquele casal: vocês sabem nadar? E eles disseram: não, nós não sabemos nadar. Então o barqueiro disse: eu sinto em dizer, mas vocês vão perder a vida toda de vocês. Ou seja, ele não sabia ler e nem conhecia as leis, mas ele sabia nadar. O casal conhecia as leis, a escrita, mas não sabiam nadar. Então quer dizer, um tinha a aprender e o outro tinha a ensinar, e vice-versa. E nós estamos aqui para isso, para aprender uns com os outros e não sair por aí falando tudo que se sabe, né? E se achando que sabe, mas guarda o teu conhecimento e usa ele na hora certa. Usa ele na hora certa para ensinar. Que nós venhamos pedir ao Senhor que Ele nos dê conteúdo, que Ele nos dê bagagem para poder ensinar com sabedoria e não sairmos por aí falando tudo que sabemos e se achando arrogantes, insensatos, mas fazermos isso com prudência e com sabedoria. Eu quero pedir a Deus que Ele conceda a você uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, que você tenha uma semana recheada de graça, de Deus e de proteção. E saiba, não saia por aí falando tudo que você sabe, se achando não. Seja prudente, seja bênção na vida de alguém, porque você tem a aprender, como também tem a ensinar. Amém? Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram e também estamos no YouTube. Então entra lá, se inscreve no canal da igreja, Adebras Jardim Sidney, deixe o seu like, curta, comentem e segunda-feira com a pastora nós vamos estar novamente aqui para falar do terceiro princípio. Deus abençoe você e um grande beijo no seu coração.